Você quer saber mais sobre a ventilação e iluminação da sua casa? Esse vídeo é para você! Oi, meu nome é Eloá Palma, eu sou engenheira civil e nesse Explica eu vou te contar sobre a ventilação e a iluminação em um projeto. Para deixar esse vídeo objetivo, toda vez que eu citar que já existe algum vídeo sobre determinado assunto, eu vou deixar o link dele na descrição. Então, assim que você terminar esse vídeo, é só clicar lá para saber mais, tudo bem? Uma das maiores preocupações em quem projeta é se o ambiente ficará iluminado e ventilado. Para isso é importante utilizar as condições do terreno para melhor aproveitamento. Em se tratando de iluminação, sempre que possível deixar os quartos para o sol da manhã. A lavanderia para o lado norte, pegando o sol do meio-dia e procurar evitar que mesas fiquem próximas a aberturas em direção ao sol nesse horário. Afinal, ninguém quer almoçar com o sol na cara, não é mesmo? Quanto ao vento, é preciso analisar a predominância da cidade. No caso de Campo Mourão, ele vem do leste, então conciliar a posição das janelas com esse sentido de vento facilitará o círculo de ar dentro da casa. Lembrando que janela ou porta aberta nem sempre significa troca de ar. O ideal é sempre que possível colocar uma abertura paralela à outra, para criar uma corrente de vento. Sugiro também o uso de janelas basculantes, próximas ao teto. Quando posicionados no lugar correto, auxiliam na troca de ar de um cômodo. Isso porque o ar quente tende a subir, enquanto o ar gelado descerá. Existem medidas necessárias para essas aberturas, sendo portas ou janelas de vidro, e são previstas com base nas leis municipais. Tem um vídeo aqui sobre elas. São medidas mínimas de área em relação à área quadrada de cada cômodo, e esse limite difere por tipo de cômodo. Por exemplo, um quarto será diferente de uma sala, que será diferente de um banheiro. O mínimo, por norma, é suficiente, mas, na minha opinião, quanto mais vidro, melhor. Mas vidro é caro, então é preciso conciliar o conforto com o financeiro sem abrir mão da estética. Neste caso, invista em maiores aberturas em ambientes que terão uma vista melhor ou que influenciarão na estética da fachada, como por exemplo a sala, que a janela fica para a rua, ou a cozinha, que tem vista para o jardim. Uma dica para a locação das janelas é não deixá-las encostadas na parede, a fim de evitar aquelas frestas entre a parede e a cortina. Então deixe sempre pelo menos 10 centímetros para a cortina poder ficar bem fechada. Já em cômodos que não vão possuir cortina, como por exemplo nos banheiros, gosto de deixar a janela de parede a parede. A segunda dica para a locação de janelas é sempre que possível alinhá-las na parte superior com a altura da porta, que normalmente fica em 2,10, ficando esteticamente mais bonito, além de aproveitar a mesma contraverga. Temos regras quando a locação dessas aberturas também. Elas não podem estar a menos de 75 centímetros da divisa do terreno. Caso haja necessidade, é preciso fazer uma parede protegendo essa divisa, de no mínimo 75 centímetros de comprimento, com a altura do pé direito do cômodo. Chamamos ela de antidevassa. Também deve respeitar os recuos. Aqui em Campo Mourão, para colocar a janela ou porta de vidro para o corredor, ele tem que ter pelo menos 1,5 m, contados da divisa do terreno. Isso significa que se o corredor der uma medida menor, é proibido a colocação de janelas, tornando-se um corredor apenas de passagem. Quando não tem espaço de corredor suficiente, pode utilizar a janela domus, que é aquela que fica em cima do telhado, muito utilizada em banheiros. Elas são basculantes e se abrem com uma cordinha. Elas resolvem o problema de cômodos sem acesso à área externa e economizam espaços por não precisarem de um corredor lateral. O contra dela é que, apesar de fornecer iluminação e ventilação, por ficar em uma posição muito superior, ela não fornece vista e sua limpeza fica um pouco mais difícil, tá bom? Ou pode-se também optar pelo posto de luz, nada mais é que um jardim de inverno. Ele soluciona o problema fornecendo espaço suficiente para iluminação e ventilação. É necessário que um dos lados tenha uma abertura para que seja feita sua limpeza. Porém, é preciso tomar alguns cuidados no seu dimensionamento. Não adianta fazer um posto de luz com suas paredes super altas.
Isso impossibilitará a entrada de luz e vento para as janelas a que ele pertence. E por conta disso, ele deve caber um círculo de 1,5 m dentro dele, tá bom? E a sua área total dependerá da altura do chão até o final da parede. Em casos de telhados ocultos, soma-se a altura do pé direito com o da platibanda. Pessoal, caso esse vídeo tenha te ajudado, tenho outros vídeos no canal que também podem te auxiliar. Para facilitar, eles estão separados em 4 playlists: projetos, financiamentos, documentação imobiliária e como eu trabalho. Confere lá. Até a próxima. Beijos, valeu, tchau!